maior abastança, Pai, nós abençoamos os teus filhos, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meus amados. Irmãos, nós chegamos na última mensagem dessa série que nós estamos de excelência, e nós trabalhamos alguns pontos até agora, né? Nós vimos excelência no servir, excelência no reino, excelência na família. E eu quero dizer, irmãos, que agora nós chegamos no finalmente, que é a excelência financeira, ou excelência na parte das finanças. E por que eu deixei por último, irmãos? Porque, na verdade, há uma sequência de situações na minha vida e na sua vida. Não adianta nada eu e você honrarmos os nossos compromissos e os nossos planos, se Deus é o segundo na nossa agenda. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Aquilo que vem do Senhor, vem com alegria, vem realmente com prosperidade, vem realmente para ser bênção na minha vida e na sua vida. Irmãos, e como eu tenho falado muito sobre Provérbios 18, verso 9, que o negligente é irmão daquele, o negligente em sua obra é irmão daquele que a destrói. E tem muitas vezes, muitas coisas nas nossas vidas que muitos problemas ocorrem, não é porque Deus não quer nos abençoar. Não é que Deus não tem o melhor para nós, é que muitas vezes nós confundimos aquilo que se trata de prosperidade. Amados, nós somos, quando você vai ver em Mateus capítulo 4, a Bíblia fala que Jesus vai ao deserto para ter um momento de santificação ali, para jejuar aqueles 40 dias. E quem aparece no deserto quando Jesus estava jejuando? Satanás. E quando o diabo aparece, irmãos, a primeira coisa que o diabo oferece para Jesus é: quebra essa consagração, mande que essas pedras se transformem em pães. Ele não queria que Jesus se santificasse, porque a santificação, o se separar para o Senhor, traz mudança na minha vida e na sua vida. Quem pode dar glória a Deus por isso? Se santificar, querido, se separar para o Senhor, nos faz vasos. E quando diz a Bíblia vasos, quer dizer de pessoas, de alguém que está pronto ali para ser usado. Faz ser então alguém pronto para ser usado pelo Senhor. E o diabo chega e fala assim: manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus, ele estava ali realmente ligado e realmente compromissado com aqueles propósitos. Jesus estava ali realmente... Que Deus te abençoe, viu, meu querido? Amém. A Bíblia fala, né? Eu brinco com eles, irmãos, que a Bíblia fala que quem traz um copo de água fria recebe o galardão, né? Aí esses dias eu brinquei com os irmãos e falei assim: então você não traz quente não, porque quente é maldição. Então tem que ser fria, né, para receber o galardão. Mas a Bíblia fala sobre o servir, né? Só brincando. E o inimigo, irmãos, querendo realmente, porque diz a palavra que Satanás é o inimigo das nossas almas, por não satisfeito e não conseguindo ali fazer com que Jesus saísse do propósito, ele oferece algo, irmãos. A Bíblia diz que Satanás leva Jesus num monte muito alto, olha os resplendores da terra, olha tudo ali que estava sendo mostrado ali, tudo que ele tinha recebido, falou assim: ó, tudo isso é meu e eu te dou se você se prostrar e me adorar. O que o diabo está dizendo? Jesus, você veio com uma mensagem de morte. Você veio com uma mensagem para morrer na cruz, vamos colocar assim, para pagar ali pela humanidade. E eu tenho uma proposta melhor. Olha, todos os esplendores da terra é seu. Toda a fama, toda a riqueza eu te dou aqui agora. Você não precisa de muita coisa. É simples o que você tem que fazer. Se prostre e me adore. Mas Jesus, como estava cheio do Espírito Santo, ele fala: não é assim não, né? Ele usa a palavra, que era somente para adorar a Deus e somente a Deus servir. O diabo, por não satisfeito, leva Jesus em outro monte e fala agora para Jesus: se mate. Se joga daqui lá para baixo, porque está escrito: dará ordem aos seus anjos a teu respeito e não tropeçarás em nenhuma pedra. Aí vem Jesus. Por quê? Não conseguiu quebrar o propósito de Jesus. Por quê? Porque se Jesus continuasse poderoso, a presença do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, nos torna imparáveis, irmãos. Entenda isso. Quando o Espírito Santo habita na minha e na sua vida, não tem diabo, não tem demônio que pode parar alguém que está cheia do Espírito Santo.
não pode. A Bíblia diz que as portas do inferno não podem contra a igreja do Senhor. E aí ele não consegue parar Jesus na quebra do propósito, tenta oferecer para Jesus as iguarias do mundo, tenta oferecer para Jesus as coisas desta vida, colocando ali, a Bíblia diz que o coração do homem é perverso e enganoso mais do que todas as coisas, e quem disse isso foi o Jeremias no capítulo 17. E ele começa a dizer ali a partir do 5, maldito homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. E quando ele continua, irmãos, e a Bíblia fala que em todas aquelas coisas Jesus não parou, Jesus não deixou ser enganado pelo diabo, e ao findar ali daquele propósito, vem os anjos do Senhor e servem Jesus. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, irmão, se eu e você resistirmos o diabo, você pode ter certeza que logo os anjos do Senhor estão nos servindo, porque o Senhor continua servindo os santos dele, amém? E quando nós falamos, irmãos, a respeito de finanças, quando nós falamos a respeito dessa palavra, o presbítero Luciano já colocou ali sobre o neopentecostalismo hoje, que inverteu o sentido de bênção e o sentido de prosperidade, porque assim, se eu não tenho uma mansão, se eu não tenho alguns milhões no banco, quer dizer que Jesus não está comigo e eu estou em pecado. A Bíblia não diz isso. Vem Jesus agora, que é o rei de todas as coisas. A Bíblia diz em Ageu, no capítulo 2 e no verso 8, que dele é a prata e o ouro, tudo provém dele, tudo é dele para ele. Mas agora esse Jesus que vem diz assim, o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. A Bíblia fala que eles esperavam alguém, os judeus agora, aqueles homens, os fariseus, os saduceus, eles rejeitam a Cristo porque eles não esperavam alguém para redimir o povo, ou o Filho de Deus do jeito que ele veio. Eles esperavam alguém todo pomposo, cheio de honra, cheio de glória, mas agora vem Jesus com humildade, não tendo onde repousar a cabeça, indo na casa de pecadores, indo na casa de homens que as pessoas não queriam nem se relacionar. Agora esse Jesus vem e diz, os sãos não precisam de médico, mas os doentes, e eu vim para os doentes. E eu quero te dizer, meu amado, um dia eu e você estávamos doentes, um dia, e junto disso, fomos encontrados por Cristo e hoje estamos sarados. Quem pode dar amém por isso? Irmãos, isso é maravilhoso, porque Jesus nos encontrou, e agora Jesus ele quer, só que, amados, eu sei que a parte financeira, ela não é pouco importante, ela também é uma área muito importante nas nossas vidas, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que ele quer dizer isso? Não, pastor, eu só quero uma vida boa. Amados, há uma diferença muito grande em amar o dinheiro e usar o dinheiro. Amar o dinheiro quer dizer que o dinheiro está antes de tudo para você. Você trabalha mais do que você serve, você tem mais prazer em ganhar dinheiro do que fazer a vontade de Deus. E isso quer dizer agora, não é você que usa o dinheiro, mas o dinheiro que te usa. Amados, nós começamos a ver bilionários chegando, e nós vamos entender, irmãos, como nós podemos ser prósperos. É uma área que nós podemos ser prósperos, mas nós só temos que analisar em que área as finanças entram nas nossas vidas. A Bíblia diz em Deuteronômio 28, se nós seguíssemos as leis do Senhor, os mandamentos dele, as bênçãos do Senhor nos seguiriam e nos alcançariam. A bênção de Deus não é algo, irmãos, que está perdido. A bênção de Deus segue um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. A bênção do Senhor vai atrás de um homem e de uma mulher cheia da presença de Deus e que guarda as palavras de Deus. O problema, amados, é que muitas vezes, de novo, Provérbios 18, 9, o negligente em suas obras é irmão daqueles que a destroem. E às vezes nós somos imprudentes na área financeira e depois culpamos a Deus pelos nossos problemas. Às vezes nós somos negligentes em algumas partes das nossas vidas e depois nós falamos, Senhor, cadê o negócio? Senhor, eu não vou para frente, o da direita vai, o da esquerda vai, mas parece que eu não vou. Mas muitas vezes, irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender é que as nossas finanças têm que honrar a Deus. A minha finança e as suas finanças, o nosso dinheiro também, ele tem que honrar a Deus, porque honrando a Deus quer dizer que o dinheiro é só mais um instrumento de bênção na vida das pessoas. Mas nós vemos hoje em um mundo capitalista, onde as pessoas matam por dinheiro, irmãos, onde as pessoas querem ter uma casa melhor do que o outro, não porque se satisfaz, mas é porque ele quer ter. E eu escutei algo que eu achei maravilhoso. A inveja, irmãos, não quer dizer que a pessoa quer igual.
O invejoso é aquele, não é quer dizer, ó, o fulano tem isso, eu quero isso também porque o fulano tem. Não é isso. O invejoso, ele fica triste com a alegria do outro. O invejoso não é que ele quer igual, ele fala assim, nossa, ele tem aquela, está sendo abençoado, ele não pode ser abençoado não, esse negócio não pode acontecer, isso não pode, essa é o maior problema, e não é isso que o reino ensina, e eu quero te dizer, os homens mais prósperos na Bíblia, os homens mais próximos, que também são cheios do Espírito Santo, são os mais generosos que nós podemos ver, são aqueles que usam o dinheiro para abençoar a vida das pessoas. Eu estava ouvindo sobre um missionário que veio dos Estados Unidos e a família dele e fixou no Brasil, abriram o campo de Pitangui, e esse missionário americano veio para o Brasil, e o filho dele perguntou assim, quando era novo ainda, hoje esse homem de Deus já faleceu, o filho dele pastoreia grandes igrejas no Brasil e fora do Brasil, e o menino, quando ele era novo, esse pastor perguntou assim, pai, pensa, todos americanos vieram dos Estados Unidos, os filhos nasceram no Brasil, pai, é verdade que nós temos muito dinheiro lá nos Estados Unidos? O pai dele falou assim, é verdade, filho, nós temos muito dinheiro. Ele falou assim, então por que nós vivemos uma vida tão simples aqui no Brasil? Por que nós vivemos uma vida cheia de restrição aqui no Brasil? Ao findar, irmãos, quando o pai dele morreu, estava tão grande, o que ficou é que o pai dele tinha centenas, mais de 100 milhões de dólares de investimento nos Estados Unidos. O pai dele gastou todo o dinheiro, gastou tudo. Mas ele não gastou tudo com coisas supérfluas. Ele usou todo, os filhos foram bem, eles ficaram com muitas posses, mas aquele homem usou tudo que ele tinha para sair dos Estados Unidos e abrir trabalhos missionários aqui no Brasil. Abriu várias igrejas, abriu trabalho em Pitangui, em vários outros lugares. Isso aí, irmãos, é o reflexo de um homem que está cheio do Espírito Santo, que o dinheiro é mais um instrumento de bênção do que de maldição. É mais um instrumento de bênção do que de perdição. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que dá dom de adquirir riqueza. Amados, ninguém cresce dizendo, quando eu crescer eu quero ser pobre, né? Ninguém cresce pensando nisso. Só que muitas vezes, amados, nós trocamos a verdadeira riqueza por coisas que não são riquezas diante de Deus. Se você pensar, amados, e eu quero só analisar isso antes de nós detalharmos algumas coisas, como nós podemos honrar a Deus com as nossas finanças e em outras áreas também. Mas a primeira coisa que você tem que entender, que tem muitos ricos pobres e muitos pobres ricos. A Bíblia começa a dizer em uma das igrejas do Apocalipse, que eles eram pobres, mas ricos para com Deus. Eles não tinham muitas posses, mas diante de Deus eles eram ricos. Por quê? Porque eles tinham a presença do Senhor. A Bíblia disse, pastor, então quer dizer que eu não posso ser próspero nessa vida? Muito pelo contrário, irmão. Eu desejo que você seja extremamente próspero. Eu desejo que você seja abençoado, possa ter um coração abençoador. Mas se as finanças for o seu Deus, é para a sua perdição. Se o dinheiro te rouba a presença de Deus, o trabalho da obra de Deus, porque você, irmãos, entenda isso, guarda isso no seu coração. Eu trabalho, no meu trabalho, a título de exemplo, para financiar o meu ministério na terra. Eu nasci para fazer a vontade de Deus. Quem aqui nasceu para fazer a vontade de Deus? Nós nascemos para fazer a vontade de Deus. A filha do Jean acabou de ser apresentada. Ela não veio somente para agradar o coração do Jean e da Nayara e daquela família. Ela veio para agradar o coração do Pai. Ela veio para cumprir propósito diante do Senhor. E por isso agora, o propósito meu e seu de estarmos aqui é cumprir a vontade de Deus. Então as nossas finanças é a financiadora ou a mantenedora do nosso chamado pessoal e intransferível na terra. E as finanças não podem nos atrapalhar de servir a Deus, mas ela tem que ser um instrumento de financiamento nesta vida para o nome de Deus ser exaltado na minha casa, na sua casa, na minha vida e na sua vida. Tem um pastor, irmãos, num livro, depois você compra esse livro, muito bom, já li ele, Deus é o dono do meu negócio. Um homem nos Estados Unidos, ele legalmente colocou Deus como sócio dele. Pensa isso, irmãos, ele foi lá e conseguiu colocar Deus como sócio dele. Mas a ideia não é só essa questão da beleza de Deus ser o sócio dele, mas o que ele começou a fazer na empresa dele, a empresa dele começou a ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Um canal de bênção na vida de funcionários. E eu quero findar essa introdução dizendo, irmãos, de um homem que o pastor Geraldo contou, que era da Donap, Cláudio Campi, né, pastor? E esse homem, muito rico, tinha vários materiais de construção e tudo mais, não servia a Jesus.
E tinha vários funcionários que trabalhavam com ele, que servia Jesus. Até que um dia entrou um jovem para comprar ali algumas coisas, porque ele ia casar, né? E foi comprar alguns materiais ali para construir a sua casa e ali começar a sua família. E ele se depara com uma mulher muito triste, muito debilitada na porta, assim, lá do lugar. E ele vai lá, ora pela mulher e tudo mais. Acaba que aquela senhora era esposa desse homem que se tornou um grande homem de Deus. E ela estava com muita doença, e Deus cura aquela mulher, Deus abençoa aquela mulher, aquele homem que foi ali fazer compra, abençoa a vida daquela moça é curada. E aquele homem agora que ainda não serve Jesus, ele convida esse rapaz para ir na casa dele, o rapaz vai na casa dele, prega a palavra, esse homem aceita Jesus, a esposa dele aceita Jesus, Jesus faz um milagre, uma coisa extraordinária, e aí ele volta na empresa dele e fala assim: vocês foram muito covardes comigo. Volta para os funcionários dele e diz: vocês foram muito desleal comigo. Como que vocês, conhecendo a Jesus, sabendo que Ele pode mudar vida, viu eu e a minha esposa passando tanta dificuldade, tanta tristeza, tanta aflição, e vocês não tiveram a coragem de falar do Jesus de vocês para mim? Como que vocês puderam fazer isso comigo, e eu viver essa vida de doença, de tristeza, e vocês conhecendo a Jesus, esses funcionários dele que serviam a Jesus, e vocês não falaram de Jesus para mim? Ah não, é porque nós tínhamos vergonha ou medo, porque o senhor é muito rico. Olha para você ver, irmãos, às vezes nós deixamos de abençoar as pessoas porque achamos que o dinheiro é alguma coisa. Eu quero te dizer, irmãos, que aqui, como diz alguns irmãos, né, aqueles que estão aqui é tudo da baixa, só tem um que é da alta, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos os homens precisam da graça e do poder de Jesus Cristo, todos os homens. Então nós não podemos deixar a isso. Abra comigo em Mateus capítulo 6. O primeiro ponto que nós vamos passar é: honre a Deus com as suas finanças. Eu quero ler alguns textos, Mateus 6 e verso de número 24, texto que bem conhecemos. Mateus 6, verso de número 24, diz assim: ninguém pode servir a dois, porque há de odiar um e amar o, ou se dedicar a um e desprezar a o. Não pode servir a Deus e a... Irmãos, preste bem atenção nesse texto, no 24, preste bem atenção. A Bíblia está falando que tem dois senhores. A Bíblia diz que aquele que você vai servir, automaticamente o outro será desprezado. A Bíblia diz: não tem como você servir a Mamon, está falando ali de uma ação maligna, de um Deus do dinheiro, dessa parte. Não tem como você servir o dinheiro e servir a Jesus. Se o seu rendimento no reino é baixo por causa de área de trabalho, irmãos, quer dizer que a sua escolha foi feita. Então Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de amar um e odiar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu. Mas faça uma análise no seu coração hoje. Se hoje você tivesse que abrir mão de tudo que você tem para servir a Jesus, você faria isso? Não me responda, pelo amor de Deus. Não precisa me responder, isso é para você. Se o Senhor chegasse para você e falasse assim: abra mão de tudo hoje que você tem. Não estou dizendo que Deus vai fazer isso não, irmãos.
Não estou dizendo isso, eu estou dizendo no aspecto hipotético, se Deus falasse para você hoje, abra mão de tudo que você conquistou na sua vida, do seu trabalho, ou do que for, para honrar o nome dele, você faria ou não? Se em primeiro momento você ficar, não sei, quer dizer que você já escolheu o seu Senhor. Se você no primeiro momento ficar em cima do muro, quer dizer que você já escolheu o seu Senhor. E eu quero te dizer, irmãos, que a Bíblia fala que as obras dos homens estão diante de Deus. E naquele grande dia, o Senhor revelará a obra de cada um e o coração de cada um. A falta de decisão é uma decisão. Por que eu quero iniciar sobre isso, irmãos? Porque nós temos que entender o que é de maior valor na minha vida e na sua vida. O que é de maior valor para mim e para você? Por mais que Deus tenha prazer em abençoar os teus filhos, por mais que Deus tenha prazer em transbordar bênçãos financeiras para a sua igreja, nós temos que entender quem está em primeiro no nosso coração. O jovem rico chega a Jesus e fala para ele chega dizendo, Senhor, eu fiz isso, o que eu preciso para herdar o reino dos céus? Cumpra os mandamentos, Senhor, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Aí Jesus ama aquele homem e diz, para você ser perfeito falta uma coisa. Ontem nós ouvimos aqui na Santa Ceia sobre essa descontextualização de hoje, que as pessoas falam sobre a perfeição, que ninguém é perfeito, mas não é isso que a Bíblia diz, sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Aí Jesus fala assim, para você ser perfeito, falta-te uma coisa. Diz a palavra que aquele homem era muito rico. Pega a sua riqueza, vende tudo. Irmãos, para vender era fácil, porque quando você compra um negócio e ele valorizou, não é verdade? Você fica ainda com o lucro da valorização. Comprei a casa por 30 mil, vendi por 100 mil, ó, para você ver, estou com 70 mil de lucro. Aí a Bíblia diz, e pega o dinheiro e dá para os pobres, vem e me segue. O que aquele homem faz, irmãos? Ele tristece. Pastor, quer dizer então que eu tenho que abrir mão tudo para seguir Jesus? Não estou dizendo disso, irmãos. Jesus estava tratando algo que estava no coração daquele homem que queria seguir Jesus. Jesus estava trabalhando uma chaga que estava naquele homem. Jesus não estava mostrando para aquele homem algo somente físico, Jesus estava mostrando algo espiritual. Jesus estava mostrando para ele, o seu coração está em um lugar que ele não deveria estar. O seu coração está amando as coisas desta vida mais do que a mim. Aquele homem nega Jesus com as suas obras. Amados, é muito difícil. O Pedro falava, Senhor Jesus, vou contigo até a prisão e a morte. Na hora que Jesus foi preso, ele cascou fora. Ele foi embora. Você é um deles. Não, eu não sou um deles, não. Por quê, irmãos? Porque nós temos que entender que a minha finança e a sua finança, a nossa parte de valor monetário, vamos colocar assim, tem que servir a Cristo e não pode nós sermos servidos dela. Melhor dizendo, ela tem que nos servir, não nós servirmos a ela. Você começa a ver nos dias de hoje, as pessoas traem por causa de dinheiro, as pessoas matam por causa de dinheiro, as pessoas, elas abandonam família por causa de dinheiro, elas fazem tantas coisas por causa de dinheiro. Aí as pessoas vão lá e dizem, é só dar dinheiro para aquela pessoa que você vai ver que ela muda. Não é não, irmãos, a pessoa é o que ela é. Ela só manifesta aquilo na vida dela agora para a vista das pessoas. Mas cada um está escondido no seu homem interior. A Bíblia diz que é dessa forma que Deus, Ele conhece o oculto e o escondido. Ele sabe, irmão, se a minha finança... Porque às vezes nós temos mais prazer. Irmãos, o meu sonho era crescer. Não consegui muito isso, mas... Meu sonho era crescer, um bom trabalho... Ganhar muito dinheiro, porque ninguém sonha, estou dizendo, irmão, estou sendo bem sincero, ninguém sonha, não quero ganhar dinheiro, ganhar muito dinheiro e ir para a igreja no domingo. Esse era meu sonho de cristão. Nossa, eu vou ganhar muito dinheiro, vou trabalhar, vou ter minha família, e domingo eu estou lá servindo a Jesus, mas eu não entendia que eu não estava servindo a Jesus. O que é que nós falamos sobre a excelência no servir? Quem não serve, não serve. E o problema é esse, irmãos, é que nós fazemos plano na nossa vida financeira. Nós fazemos plano para o nosso sonho. Está errado, pastor? Muito pelo contrário. Se você faz plano, seja diligente, que Deus é o realizador de sonhos. Quem pode dar glória a Deus por isso? Deus é realizador de sonhos. Deus realizou o sonho da estéril, Deus realizou o sonho do cego, Deus realizou o sonho de muita gente, irmãos. Deus realiza sonhos. É o diabo que engana. É o diabo que fala, vou realizar. E na hora que chega o negócio, ele te enforca e fala, perdeu tudo. Acabou para você. Mas Jesus não trabalha dessa forma. Se diz 23:19 de Números, se ele prometeu, ele é fiel para cumprir, amém? E aí eu pensava nisso, por quê? Porque o reino de Deus não estava no meu coração. Vamos ler mais algum texto, Mateus
10, e verso de número 23. Marcos 10, 23. Eu vou ler bastante agora para me ganhar um tempo. 10, 23, você não achou? Você acompanha aqui comigo, irmãos, na tela. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm? E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Olha o que Jesus está dizendo: o problema não é a riqueza em si. O problema é que quando a pessoa começa a acumular riqueza, ele acha que o dinheiro salva ele. Ele acha que com dinheiro ele consegue comprar tudo e todos. E muitas vezes sim, porque tem muitas pessoas tão baixas que elas se vendem por dinheiro. Pensa, amados, a Bíblia diz que não foi prata nem com ouro que nós fomos resgatados, mas foi com sangue precioso de Jesus. E fala para o seu irmão aí que está do seu lado, fala assim: eu não sou comprado por qualquer tipo de moeda. Foi o sangue de Jesus que me comprou. Irmãos, nós não somos qualquer um não tem dinheiro, não tem câmbio, não tem nada que compra a minha vida e sua vida, porque teve uma moeda perfeita que foi derramada por mim e por você, e só um Cordeiro Santo que tinha essa moeda, o nome dele é Jesus. Olha que coisa linda. É por isso que uma alma tem muito valor para o Senhor. Então Jesus está dizendo, não quero dizer que você não pode ter posses, não quero dizer que você não pode ter dinheiro, não é isso. O problema é que muitos, na hora que começa a ter dinheiro, acham que é a última bolacha do pacote. Acha que com dinheiro ele pode tudo? Com dinheiro ele compra tudo? Mas aí nós vamos lá para Marcos 5, 26. A mulher do fluxo de sangue gastou tudo que ela tinha de dinheiro, de posse com os médicos, mas o fluxo de sangue dela não foi resolvido. Mas ela, de graça, chegou em Jesus, tocou em Jesus, e a vida dela foi transformada. Quanto que ela teve que pagar por isso? Nada. Só um coração sincero e desgarrado para ser tocado pela presença de Jesus. Dinheiro conseguiu, irmão? Dinheiro conseguiu ajudar aquela moça? Não, mas um toque nas vestes de Jesus ajudou aquela mulher. O fluxo de sangue estancou. Agora ela está feliz, sorridente. Por quê? Porque a tristeza dela foi embora por causa de um encontro com Jesus. Então nós temos que entender. Eu vou citar alguns textos para nós ganharmos tempo. Provérbios, capítulo 3, verso 9 e verso 10. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Provérbios, capítulo 16 agora, e verso de número 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Salmos de número 127 e verso de número 2. Salmos 127 e verso 2. Inútil, irmão, preste bem atenção nisso. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Pastor, então quer dizer que eu posso ficar na minha casa dormindo, que Deus vai dar para mim aí o meu trabalho? Posso ficar lá em casa tranquilinho que tudo vai se resolver? A Bíblia é muito maravilhosa, irmão. Ela vai lá e diz assim, que o preguiçoso, aquele que não quer trabalhar, aquele também não coma. Se tem uma coisa que a Bíblia não trata, é de gente preguiçosa, irmãos. Não, melhor, ela trata, mas ela fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Nós vamos ler alguns textos para nós entendermos isso, que muitas vezes o fracasso não está na nossa vida, está nas nossas obras. O fracasso não está porque Deus não quer nos abençoar, é que nós somos negligentes em muitas áreas das nossas vidas. Primeira coisa que nós temos que entender é que em primeiro lugar tem que estar Deus. Se no momento naquela pergunta que eu fiz, se você abriria a mão de tudo hoje, se o seu coração falasse, opa, peraí, essa pergunta é difícil. Aonde está o seu coração? Aí está o seu tesouro. A Bíblia começa a dizer, se o seu coração está sendo levado pelas coisas desta vida, aí é o seu tesouro. Quando você vai para Jeremias capítulo 2, Deus diz para Israel, o meu povo trocou a sua glória para aquilo que é de nenhum proveito. Então vamos mais um pouquinho. Provérbios capítulo 10 e verso de número 4. Então o primeiro ponto, irmãos, honre a Deus com as suas finanças. Outra coisa, seja fiel nos seus negócios. Aquilo que se você tem um negócio ou o que for, seja justo e fiel. Sabe por quê, irmãos? Porque tem pessoas que querem passar a perna nos outros e acham que Deus vai abençoar mesmo assim.
E não existe isso, irmãos. Olha o que diz Provérbios 10:4. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão do diligente enriquece. Tem um filme que eu me lembro até hoje, irmãos, A Virada. Filme muito bom, sabe? E era um pastor que estava comprando um carro numa concessionária. E o pastor chega lá, quem já viu esse filme? Vocês lembram dessa parte, né? O camarada prepara ali um carro, o pior carro que tem lá na coisa, todo cheio de problema o carro, cheio vamos lá, o motor fundido, vamos colocar dessa forma, né? Mas o carro todo cheio de problema. E aí o pastor vai lá para comprar o carro e o cara, não, pastor, esse aqui é o melhor carro, esse aqui vai te fazer bem, esse aqui não tem carro melhor, não tem um problema. Mas o cara sabia que estava como diz o pastor Geraldo, uma jaroba aquele carro, sabe? Estava um caco aquele carro. Não tinha vício oculto não, o vício era visível mesmo, sabe? E aí o pastor compra, e no final o pastor vai lá e vai orar, e fala, Senhor, recompensa ele da mesma forma que ele está fazendo sobre a minha vida, que o Senhor venha sobre a vida dele, com as bênçãos, e que o Senhor pese ele, faça sobre ele, da mesma medida que ele está fazendo comigo. Aí o cara na hora da oração começa, sabe, olhar daquele jeito, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Sabe, irmãos, não tem como nós queremos sermos negligentes ou infiéis no nosso trabalho e achar que Deus vai estar lá. As pessoas podem dizer para você o que Ele quiser, mas a palavra de Deus ela é imutável, irmãos. Passa o céu, passa a terra, mas essa palavra não vai passar. Por quê? Porque o céu e a terra é temporal. A Jesus, que é a palavra, é atemporal. Ele é de eternidade e será para a eternidade. Provérbios capítulo 11, verso 16. O ímpio recebe um salário enganoso, mas para que o semeia justiça haverá galardão certo. Olha para você ver. Efésios 4, 27 e verso 28. Efésios capítulo 4 agora, verso 27 e 28. Não deis ao lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalho, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que tiver necessidade. Então o meu trabalho não pode ser um trabalho de injustiça, tem que ser um trabalho honesto, honroso e que exalte o nome do Senhor. Lembra de Deus é o meu sócio, aquele pastor que fez, irmãos, a empresa dele era uma empresa pequenininha, virou uma multinacional, uma empresa gigantesca. Por quê? Porque ele honrou a Deus. Quando Deus está no primeiro lugar, irmãos, não tem se você não tira ele, ninguém tira Deus do primeiro lugar, tudo na sua vida será abençoado, sua casa, sua cidade, tudo ao seu redor. A Bíblia diz que colocar a mão vai ser abençoado, plantar as plantas do pé vai ser abençoado. Irmãos, não importa se as outras pessoas estão ganhando dinheiro com desonestidade, nós que servimos a Cristo temos a mente dele. E por ter a mente de Cristo, nós damos o melhor para o nosso Deus, para termos o melhor dele na minha vida e na sua vida, amém? 1 Coríntios, capítulo 4, verso número 1. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Então, primeiro ponto, honre a Deus com as suas finanças. Segundo ponto, não trabalhe com algo que quebre a palavra de Deus. Jeremias, capítulo 22 e verso 13. Irmãos, esse texto é maravilhoso. Jeremias 22, 13, eu estou correndo por causa do meu horário. Eu vou ler na Almeida e depois eu vou ler na NVI. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que serve do serviço do seu próximo, sem paga, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Olha agora na NVI. Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar aquilo que lhe é o devido salário. Então Deus está dizendo, não importa, irmão, se você está ganhando dinheiro, se é um trono de injustiça, não tem Deus no negócio. Crescimento financeiro não se dá muitas vezes por bênção de Deus. Os irmãos estão entendendo isso? Deus é um Deus que abençoa, sim ou não? Irmãos, a prosperidade, realmente, quando a gente fala de prosperidade, a gente está falando de abastança na área financeira. Mas também temos que ser prósperos em todas as áreas. O ser próspero é ter o suficiente para as nossas necessidades. O ser próspero é ter o valor certo para suprir as nossas necessidades e ainda sobrar. Mas não só em uma área, em todas as áreas. Do que adianta eu entrar em um negócio que vai me corroer espiritualmente, porque eu sei. Amados, eu quero te dizer uma coisa, eu quero que você guarde isso no seu coração. Quando nós sabemos do certo e do errado, ninguém precisa dizer para nós, nós já ficamos incomodados dentro de nós.
Não precisa alguém falar para você, já está lá dentro do seu coração, você está assim, esse negócio não está certo, tem alguma coisa errada, tem algum negócio que não está certo, tem um negócio que não está desse jeito. Então a Bíblia começa a dizer, ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos. Então nós temos que atentar a isso, irmãos. Nós temos que entender que a nossa finança tem que honrar a Deus. Nós estamos falando de excelência financeira. E o nosso trabalho não pode ser um trabalho que desonre a palavra de Deus, que quebre o limite da justiça, da legalidade, porque nós somos dispenseiros de Deus. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo. As pessoas não podem olhar para nós e ver de uma forma vil, de uma forma de alguém que é enganador, que é usurpador e que é realmente, que não condiz com a palavra. Eu quero a bênção de Deus, mas eu tenho deveres, mas eu também tenho direitos. Amados, e eu quero te dizer uma coisa, e eu vou te contar, pastor, mas como que eu faço? Eu estou trabalhando num negócio que eu tenho certeza que não é de Deus. Irmãos, eu não estou falando de A ou de B, porque tem tantas coisas que às vezes pode ser legal para legislação, mas o dono ali faz tudo errado, é enganoso com as pessoas, é desleal com a pessoa, é um camarada, um pilantra, vamos colocar assim. Então nós temos que entender que nós somos dispenseiros do Senhor. Cadê o Carlos Eduardo? Vem cá, Carlos Eduardo. Eu vou te contar um negócio, do tanto que a bênção de Deus é maravilhosa. Eduardo me contou um testemunho um dia, que eu quero sair desse ponto, eu quero ir para dois pontos simples. Mas o Eduardo me contou um testemunho um dia, irmãos, que esse testemunho mudou minha vida. Às vezes nós pensamos, entenda uma coisa, irmãos, tem vezes que você vai ter que mudar de área para Deus te abençoar, mas às vezes Deus pode te abençoar na sua área. Coloca o coração nisso. Às vezes você não está sendo abençoado numa área, pode ser, não é que às vezes Deus não quer te abençoar, quer dizer, pode-se dizer que muitas vezes você pode estar sendo negligente. Tem gente, irmão, que não serve a Jesus, que trabalha mais do que você. Às vezes tem gente que não serve a Jesus, que é mais, que trabalha, que está ali fazendo certinho, está dando o melhor dele. E às vezes eu que sirvo Jesus sou relaxado, sou tranquilo, sou sossegado. Não tem como vir bênção, irmão. Olha esse testemunho, irmãos, eu quero que você guarde bem isso. Como que Deus abençoa em qualquer área. Eu estava pensando, eu acho que eu vou contar esse testemunho semana que vem. Paz do Senhor, gente, boa noite. Mas o testemunho é o seguinte. Uma vez eu estava em Belo Horizonte, ali na Via Expressa, e eu, andando ali na Via Expressa, eu passei perto de uma loja, era uma loja de móveis, de escritório, e não topa tudo, uma loja enorme, uma loja, galpão enorme, o galpão. E alguma coisa me chamou a atenção, eu entrei nessa loja e tal, e comecei a observar as coisas. Aí o dono da loja veio conversar uma pessoa comigo, e depois eu via saber que era o dono da loja. E nós começamos a conversar e tal, eu falei que era cristão, ele também falou que era e tal. E daí ele começou a contar o testemunho dele, né? E o testemunho dele era o seguinte: ele era um morador de rua e vivia de catar lixo na rua. Ele tinha um carrinho dele e ele catava latinha, papelão, as coisas do lixo, catava e vivia daquilo. E tinha muitos anos já que ele estava naquela vida ali e sobrevivia daquilo ali. Um determinado dia, alguém chegou e pregou para esse cara. Pregou para ele e ele entregou a vida dele para Jesus, e essa pessoa começou a discipular ele. E no discipulado, das primeiras coisas que essa pessoa ensinou para ele foi a dizimar e a ofertar. A pessoa ensinou para ele a importância, né, de dizimar e ofertar. E ele começou a dizimar e ofertar, trabalhando ali no lixo, catando lixo. Andando pelos mesmos lugares que ele passava e tal, ele continuou passando e tal. Só que ele começou a dizimar e ofertar. E ele começou a pessoa falou muito com ele da importância de se ofertar. E ele começou a ofertar. E passado um tempo, ele achou uma revista O Cruzeiro. A revista era de 1969. E a revista, ela tinha uma reportagem de capa sobre o 1000º gol de Pelé. E a revista, ela estava em perfeito estado. E ele achou aquela revista muito bonita e tal, né? E leu aquela reportagem e tal, e começou a mostrar aquilo para as pessoas e tal. E alguém falou com ele, falou assim: essa revista
na mão da pessoa certa, essa revista vale muito dinheiro. Um colecionador pagaria muito dinheiro por essa revista. Daí, alguém levou ele num colecionador. E o colecionador, quando viu aquela revista, o cara ficou impressionado com a revista e tal. E o cara realmente falou com ele, não, essa revista vale muito dinheiro. E comprou aquela revista dele, pagou um valor alto por aquela revista. E o camarada instruiu ele, falou assim, ó, a partir de hoje, você vai fazer o seguinte, toda vez que você achar alguma coisa desse tipo, se você achar uma revista velha, se você achar documento velho, se você achar rádio velho, foto velha, móvel velho, qualquer coisa que você achar antigo, você pode trazer para mim, que eu, como colecionador, se eu não te comprar, eu vou indicar um outro colecionador naquela área que vai te pagar um valor justo por aquilo. E ele começou a fazer aquilo. Só que ele continuou a catar os mesmos lixos, né, as mesmas ruas, nas mesmas latas, só que ele estava dizimando e ofertando. E o Senhor começou a prosperar aquele homem, e o Senhor o abençoou de tal forma, que ele estava trabalhando na época, ele falou que dos colecionadores ele passou a trabalhar também com pessoal de cinema e pessoal de televisão, por causa, por exemplo, ele achava um móvel velho, por exemplo, aí aquilo servia como cenário de cinema, né, cenário de televisão e tal, ou seja, o Senhor prosperou ele no mesmo trabalho que ele tinha antes. A mensagem do pastor Kleber é justamente isso aí, né, a questão da bênção do Senhor. Normalmente, quando a pessoa não está indo bem em algum negócio, ela pensa que o negócio dela é ruim, né, que o negócio da outra pessoa que é o negócio bom. Ou seja, como que você achar uma coisa, uma pedra preciosa num garimpo é uma coisa normal. Agora, você achar uma coisa preciosa no lixo, aí já é realmente a bênção do Senhor, né? O testemunho é esse. Obrigado. Você viu, irmãos, que a bênção do Senhor, ela enriquece no acrescentadores? Tem coisa que a gente tem que sair, mudar mesmo. Tem coisa que eu tenho que deixar para trás. Mas tem coisa que Deus pode me abençoar se eu sou fiel. O problema, irmãos, é que às vezes a gente é relaxado. Às vezes a gente é devagar. Às vezes a gente não dá o nosso melhor. E tem pessoas que estão dando o melhor delas. Mas ó, pra você ver, ele honrou a Deus e Deus agora trouxe honra sobre a vida dele. Irmãos, pensa, o cara começar a ganhar dinheiro do lixo. Você entende? Deus começou, ele não tinha como sair do lixo, mas Deus abençoou ele no lugar que ele estava. E a Bíblia começa a dizer sobre isso, não é isso? A Bíblia fala, nós falamos um pouquinho sobre essa questão de honrar a Deus com as finanças. Então, primeiro, honre a Deus com as suas finanças. Segundo, não trabalhe com algo que quebre a palavra de Deus e que seja de injustiça. Terceiro ponto agora, quero mudar de assunto. Seja justo e faça justiça. Pensa nisso. Agora eu quero falar, irmãos, tem um funcionário, que é aquele funcionário que é carne de pescoço, sabe? Aquele camarada difícil. Deuteronômio 28, 2 e 3. Olha o que diz, irmãos. Obrigado, pastor. Deuteronômio, vou ler aqui, irmãos. 28, 2 e 3. Só para concluir o testemunho do Carlos Eduardo. Olha o que diz a palavra do Senhor. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito será tu na cidade, bendito serás no campo. Aí continuas, bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da terra, o fruto dos teus animais e a criação. Não é bendito? E o rapaz se tornou bendito. Mas e aí às vezes tem pessoas que querem ser abençoadas, mas ele é o pior funcionário do trabalho. É o camarada que só fica ali no banheiro para dar migué no horário do trabalho, fica dando ali, dá uns, como se diz? Quando você vai no médico, você recebe uns atestados porque queria ficar em casa trabalhando, e depois te diz servo de Jesus. Olha o que a Bíblia começa a dizer a respeito do funcionário. Olha o que a Bíblia diz. 1 Pedro, capítulo 2, verso 18 e verso 19. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Aí o camarada fala assim, nossa, meu patrão é terrível, não vou servir ele não, mas a Bíblia diz que é para você servir até o mal. E é para você servir ele bem, porque você está servindo isso em nome do Senhor, para dar testemunho ao nome do Senhor. O que Deus está dizendo? Eu quero te abençoar como funcionário.
Amados, eu lembro de um testemunho que eu vi, eu não vou conseguir contar muito, mas tinha um camarada que ele era muito certo no trabalho dele, e ele trabalhava num banco, e um dia o gerente do banco falou assim, ó, vai vir tal, porque tem a mentirinha que vale, né, irmão? Tem a mentirinha de pecado e a mentirinha que vale. Os irmãos sabem disso, né? Tem a mentirinha que pode, né? A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, e a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o quê, irmãos? Mas para nós tem a mentirinha boa e a mentirinha coisa. Fala que eu não estou. E eu estou aqui, né? Fala que eu não estou. Camarada liga lá, fala que eu não estou. Mas o que é, irmão? Você vai... Então some daqui, né? Mas as pessoas gostam de mentir. É melhor dizer, ele não pode atender agora. E a gente vai atingindo maldição na nossa vida sem nós vermos. Aí, o camarada trabalhava no banco. E eu estou dizendo isso, irmãos, são áreas que nós deixamos de crescer financeiramente. Às vezes uma pessoa poderia crescer dentro do seu trabalho e, sabe... entrar em novos níveis dentro da empresa, mas ele é um camarada desleal para com Deus. Aí o camarada trabalhava no banco e o gerente do banco falou assim, ó, você vai mentir, tal dia vai ter tal coisa, você vai mentir. O rapaz era um cristão e diz assim, eu não vou mentir. Aí o gerente falou assim, não, você vai mentir sim, eu estou te mandando, eu sou seu chefe. Ele falou assim, eu não vou mentir. Eu tenho o meu princípio e eu não abro mão de mentira. Eu não me lembro exatamente o que era, mas ele mandou mentir. Ele falou assim, eu não minto. Aí o camarada falou assim, então eu vou te mandar embora. Ele falou assim, tá bom. Mas aí, na hora que você for me mandar embora, eu aceito a demissão. Mas você vai colocar o porquê que você está me mandando embora. Você vai falar assim lá, eu estou mandando fulano embora, porque eu mandei ele mentir e ele não quis mentir. Aí você me manda embora que eu aceito a demissão. Aí ele falou assim, rapaz, como? Aí ele não conseguiu demitir, ele falou assim, eu não te suporto. Aí, passado algum tempo, houve-se uma reunião da empresa, aquele camarada começou a crescer dentro do banco, começou a ficar importante, começou a ter chave do cofre e tal, e o camarada começou a ir para uma outra postura dentro da empresa, dentro do banco. Aí o gerente do banco virou para ele e falou assim, rapaz, eu quero dizer, na reunião da empresa, eu quero dizer uma coisa para vocês. Olha aqui, eu não gosto do fulano de tal, mas não tem aqui nessa empresa que eu confio mais do que ele. Você vê? O camarada outro dia estava sendo despedido, mas agora é o mais confiável. Por quê? Porque ele não se vendeu nos seus princípios. A bênção de Deus vem, irmãos, e Deus honra aquele. A Bíblia fala que não é para você ser demasiadamente justo, mas também não pode ser demasiadamente injusto. Aí a Bíblia começa a dizer sobre o funcionário, é para você honrar, irmão, você não pode desonrar o seu patrão não, mesmo se ele for ruim, você só não pode fazer o ilegal, mas se é legal ali, ele está te falando, honre aquela pessoa como ao Senhor. Se for algo que não vai te corromper, não vai quebrar a palavra de Deus, honre aquela pessoa. É o que nós falamos do poder da segunda milha. Aí você está numa empresa, você é o pior funcionário. Você trabalha numa fábrica, a fábrica produz, você é o que menos produz. E é o cristão que está lá. Aí depois não sabe por quê. É difícil, irmãos, às vezes eu ir num lugar e falar assim, não, pastor, as piores pessoas que eu tive trabalhando comigo eram crentes. Irmãos, é péssimo ouvir um negócio desse. Como que nós vamos ter prosperidade financeira se nós não somos bons naquilo que nós fazemos e não somos fiéis àquilo que nós pregamos? Aí o camarada trabalha, mas tem lá uma pessoa que não serve a Jesus, que é promíscuo, cheio de prostituição, é mais fiel do que aquele que diz que honra a palavra. Como que nós vamos ter bênção de uma forma dessa? Mas se tem alguém que profere o nome de Cristo, tem que ser o mais justo, tem que ser o mais confiável, e tem que ser alguém que vai dar o melhor para aquela empresa. É por isso que muitas pessoas não são abençoadas. Pastor, mas e o patrão crente que é difícil também? A Bíblia também tem para o patrão. Olha para o patrão cristão. Colossenses, capítulo 4, verso 1. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tende o Senhor nos céus. É para você ser justo com seus servos, patrão. Você não pode só porque ele é da igreja ou não é, que você pode deitar e rolar em cima dele, não. A Bíblia diz que você tem que fazer justiça. Olha o que diz Efésios 6:9 ainda para os chefes aí, ó, para quem tem negócio. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. O patrão tem que ser bom também. Sabe, irmãos, quando cada um entende o seu papel, a bênção de Deus começa a vir sobre a sua vida. Então nós vimos aí até agora, honrar a Deus com as nossas finanças. Não trabalhe com algo que quebre a palavra de Deus. Seja justo e faça justiça. Agora, esse ponto que eu vou correr. Tenha controle das suas finanças e seja aplicado. Mas se tem um negócio simples que eu vejo na maioria das pessoas, é um negócio simples, mas que dá dor de cabeça para todo mundo, é que as pessoas ganham dinheiro, mas não sabem para onde vai o dinheiro. A pessoa fala assim, não, eu ganho, vamos dar um exemplo, eu ganho 3 mil reais, eu tenho 1.000 reais do aluguel
Eu tenho R$1.000 da compra, R$200 entre água e energia, ó, R$2.200, aí eu tiro o dízimo 300, R$2.500, tá, meu custo aqui tá bom, tá sobrando R$500 por mês, eu posso ir lá e fazer a dívida. Mas ele não põe na caneta que ele tem o cafezinho, que ele tem a padaria, que ele tem às vezes o problema do carro, que ele tem a coisa que ele viu na internet e quis comprar, o cartão dele que ele parcelou, as outras situações. A pessoa não conhece a finança dela. Aí quando fala assim, meu Deus, aonde que eu estou errando? Eu não sei, pastor, onde está indo meu dinheiro? É porque o negligente é sua obra, irmão, daquele que o destrói. Não tem nenhuma empresa, irmãos. Eu vou falar da pessoa jurídica para depois ir para a pessoa física. Se uma pessoa jurídica não controla suas contas, quebra. Acabamos de ver aí uma grande empresa no Brasil que quebrou em quase 40 bilhões de reais. Porque o caixa não batia. Aí às vezes, irmãos, na minha casa eu não sou diligente. Irmãos, eu adquiri um negócio desde 2015. Eu anoto tudo que sai. Aí a Suzana fala, amor, vamos comprar. Eu falei, deixa eu ver aqui nas minhas contas, eu tenho dinheiro para comprar. Mas porque o melhor negócio, sem dinheiro é o pior negócio. Eu quero um iPhone, R$10.000. Você tem dinheiro? Compre, irmão. Compre mesmo, e use, e gasta esse negócio. É seu. Sabe? Compra. Mas se você não tem o dinheiro, um iPhone de 4.000 é muito caro. Se esse iPhone de 10 mil... Agora, não estou falando do iPhone em si, não. Estou dando só um exemplo, irmão. Pelo amor de Deus. Sabe? Pode ser outra coisa. Mas se aquele negócio de 10 mil está em 4 mil, mas você não tem dinheiro para comprar, é um péssimo negócio para você naquele momento. O problema é que nós não temos controle. Às vezes nós vivemos de emoção. Eu consigo. Deus vai me dar vitória. Deus vai me sustentar. Eu vou dar conta. E não dá conta e passa vergonha. Vamos ler alguns textos sobre isso? Provérbios 22, 29. Viste um homem diligente na sua obra, perante rei será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Ó. Um homem diligente na sua obra, perante o rei será posto. As pessoas diligentes, que são boas de controle, elas vão estar entre os maiorais. Provérbios 21, do verso 25 ao 26. O desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Todavia, todo dia, avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém. Olha para você ver, o camarada preguiçoso quer, todo dia eu quero um negócio novo, mas nunca consegue. Por quê? Porque ele é preguiçoso. Não faz o que tem que ser feito. A gente tem a mania de deixar para amanhã, para depois, ou a gente é de pico, hoje eu faço muito, mas amanhã eu não faço nada. E às vezes nós perdemos o controle da nossa própria vida. Provérbios, capítulo 27, verso de número 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado. Irmãos, nós temos duas aplicações disso. Nós temos uma aplicação espiritual, para mim como pastor, ou para pessoas que estão cuidando de células, ou de pessoas, você tem que cuidar das pessoas que você está. Mas aqui também tem naquilo que era a obra deles, o gado, a terra. O que o provérbio está dizendo? Põe o coração nas tuas ovelhas, conhece o estado das suas ovelhas e põe o coração no seu gado. O que ele está dizendo? Conheça o seu estado financeiro. Conheça o estado do seu negócio. Aprenda a ver como estão as contas. Não seja negligente nisso. Irmãos, nós temos que fazer um controle escrito. Você fala, recebi tanto, gastei tanto nisso, tanto nisso, tanto nisso, tanto nisso, tanto nisso. Você vai ver lá no final, você vai ver que o que você mais gasta não é o aluguel de R$1.000, por exemplo. Não é a prestação do carro. É as pequenas coisinhas, é os R$50, é os R$20, é os R$30. Porque 10 vezes de 30, irmão, que você vai ali e gasta R$30 na padaria, deu R$300. Se vai ali e gasta R$50 em 10 vezes ali, ó, comprando ali, ó, vou ali e compro um negócio de 10, R$50, já foi R$500, mais os 300 já foi 800. E às vezes nós não olhamos isso. Eu lembro de um irmão que chegou para mim, falou assim, pastor, eu sou dizimista. A gente passa por uns negócios, irmão, que é maravilhoso. Pastor, eu sou dizimista e todo mês eu sou envergonhado. Falei, meu Deus, conta o que está acontecendo, porque a palavra não muda, tem alguma coisa errada. Irmão, quando alguém diz que está fazendo a palavra de Deus e não está dando certo, tem alguma coisa errada. A palavra de Deus não dá errado. Glória a Deus por isso. Amém? Não dá errado. Ela é fiel para cumprir. Aí falou assim, pastor, todo mês eu tenho que ir lá para minha mãe, um camarada casado. Falou, todo mês eu tenho que ir lá na minha mãe pedir R$200, R$300, porque a conta não bate. Eu não sei o que está acontecendo, pastor. Eu sou dizimista, eu sou isso. Eu falei assim, irmãos, eu não... Sabe, aí eu dei o conselho para ele. Anote tudo que você gasta, veja onde você está gastando, dá uma boa analisada disso. Eu falei, não, pastor, eu vou fazer. Depois de um tempo, e aí, você fez? Fiz, pastor, mas continua faltando, pastor. Oh, Jesus, né? Um certo dia, a Suzane e eu fomos em um lugar e estava tendo um rodízio.
E a Suzane, você vê como que Deus é maravilhoso, irmãos. E fomos lá nesse lugar e estava tendo um rodízio. E os adultos pagavam e as crianças não. E quando chegamos lá, a Suzane e eu, fomos lá porque, né, só eu e quem tem menino, a gente procura assim, né, onde os meninos pagam. É de jeito, irmão. Onde que é? Quanto que é? O menino paga ou não paga? Não, então vou no outro. O outro não é de jeito. Ainda mais quando você viaja, irmão. Quanto é o menino? A gente viaja esse negócio, aí às vezes tem lá, o adulto paga tanto, os meninos. Fala assim, e os meninos? Olha o tanto de menino que eu tenho aqui. Ó, ela paga o seu valor. Não, então vou no outro. Não, a metade. Falei, agora eu fico com você. Quem tem menino é de jeito. Aí nós fomos lá, porque só eu e a Suzane pagavam, os meninos pagavam e a comida era muito boa. E a gente queria ter um momento de saída ali, nós com a família. Chegamos lá, quem está lá no restaurante? O irmão. Eu falei, irmão, coisa boa. Nós juntamos, começamos a conversar, foi maravilhoso. Aí a esposa do irmão vira para mim, pastor, a gente vem aqui toda quarta-feira, que é o dia do rodízio, nós viemos aqui e é uma benção. Eu falei, como é que é? Toda quarta-feira nós viemos aqui. Eu falei, entendi. Glória a Deus, então. Aquele dia juntamos, pagamos ali para eles, abençoamos ele e fomos embora. Aí o irmão no outro dia voltou comigo, pastor, de novo, pastor. Eu falei assim, rapaz, você é negligente demais. Por quê, pastor? Deixa eu explicar. Sua esposa falou que vocês vão toda quarta-feira lá naquele bendito rodízio, R$60 por quarta-feira. Falou assim, é verdade, pastor, é uma delícia, né, pastor? Aí eu falei, mas 6 vezes 4 dá quanto, meu filho? 6 vezes 4, 24, 240. Aí não está indo embora o seu dinheiro. Não é 200 a 300 reais que está pedindo para sua mãe todo mês? Está aí, 250 conto está indo todo mês. Para de comer, meu filho. Dá um jeito aí. Olha para você ver. Pastor, é verdade. É isso, irmão. Irmãos, é pecado comer em restaurante? É pecado comer em restaurante ruim, né? Mas não é pecado. Não é errado. Mas você não pode ir lá toda vez, irmãos. O camarada pode ganhar 20 mil por mês, mas se ele gasta 25, vai ter vergonha no final do mês. Não é o tanto que você ganha, mas é o tanto que você gasta. Aí eu falo assim, nossa, foi bom, paguei R$100 ali para sair no restaurante. Aí semana que vem eu vou de novo. Se você tiver, irmão, vai mesmo, sabe? O que a Bíblia diz que o homem não leva nada, mas ele lembra aquilo que ele come, né? E o que ele bebe, ele leva. Come mesmo, só não entra na glutonaria. Mas o que eu quero dizer é que às vezes você não está podendo gastar, mas você quer ir lá naquele restaurante toda vez. Você quer ir lá comprar aquela roupa toda vez. Tem dia, irmãos, que a gente tem que apertar o cinto e dizer, agora não. E nós temos que começar a entender para onde está indo o nosso dinheiro. Se você não cuida do seu dinheiro, ele vai embora. Ele voa, irmãos. Acabou. Aí às vezes depois nós vamos culpar, Senhor, eu sou dizimista, eu sou fiel, mas é negligente na sua obra, irmão, daquele que a destrói. Nós temos que começar a ser um povo sábio e inteligente. Irmãos, às vezes funciona assim. Irmãos, entenda, irmãos, eu não estou falando, eu estou dando conselhos, eu vou findar agora, eu estou dando só conselhos. Conselhos para uma vida financeira saudável. Não é aqui, vou falar de finanças, irmãos, a gente fica o dia inteiro. Mas é porque muitas vezes nós não estamos alcançando sonhos e propósitos porque nós somos negligentes. Nós não cuidamos bem da nossa área financeira. Às vezes você tem um sonho, mas eu nunca consigo, porque você não sabe guardar. Você não sabe colocar ali um dinheiro para você ter ali como reserva. Você pode ver, às vezes, final de ano, a gente viaja, ganhou 50 mil ali de acerto final de ano, gasta 50 mil. Ganhou 10 mil, gasta os 10 mil e quando volta, fala, nossa, eu estou apertado. Por que não foi mais cuidadoso aqui, irmãos? Sabe, já previu, já sabia o que teria. Se você conhecer as suas contas, você vai ver, em janeiro cai isso. Tem escola do menino, tem PVA, tem isso, tem aquilo. Eu vou gastar X, vou fazer uma viagem mais regrada, mas eu vou guardar um tanto, porque em janeiro eu preciso e vou ter dificuldade. A Bíblia começa a dizer, irmãos, e a Bíblia diz assim, Lucas 14, do 28 ao 29. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele. Olha o que a Bíblia está dizendo, Lucas 14, do 28 ao 29. Quando você vai edificar algo, faça a conta se você tem dinheiro para acabar. Você vai gastar? Veja se você tem dinheiro para gastar, porque daqui a pouco vai vir a conta, e a conta tem uma coisa que não deixa de chegar, é a conta, irmão. A conta não deixa de chegar, o boletim não deixa de chegar. Só que a gente tem que ser prudente. A gente tem que ter uma saúde financeira nesse aspecto e pedir inteligência de Deus para podermos administrar isso. Então, um dos grandes problemas que as pessoas fazem é
não contam quanto ganham e quanto gastam. E muitas vezes gastam mais do que a sua possibilidade. Não porque querem, porque não têm o controle. Na minha cabeça eu gasto isso, mas não colocou. Um dia eu vi um irmão reclamando, falando assim, uma pessoa reclamando, dizendo assim, nossa, meu IPVA ficou caro, como pode um negócio desse? Irmãos, eu sei que no Brasil o IPVA é caro, eu também fico muito entristecido com isso, mas você paga IPVA porque você tem carro, glória a Deus por isso. Você não quer pagar IPVA, só andar a pé. Resolve o problema. O problema, irmãos, é que às vezes a gente maldiz até as bênçãos. Às vezes nós começamos a reclamar de tudo, sabe? A gente reclama, e as bênçãos começam a ir embora. Sabe, se você tem, fique feliz, mas não deixe o dinheiro te dominar. Veja o dinheiro como um fazedor de obras, um financiador do ministério pessoal que você tem para divulgar a palavra do grande rei. Então faça conta, irmãos. Veja, pega um papelzinho. Eu, como trabalho com isso, já tenho maior facilidade. Tem vários aplicativos tanto na Apple Store, na Play Store. Tem vários aplicativos que você lança. Pastor, eu não sou bom nisso. Então põe no papel, coloca lá, ganhei X, gastei isso. Você gastou com uma bala, anote, irmão. Anote. Chega no final do mês e vai lá. Vou fazer agora um balanço do meu mês. Aonde eu gastei mais? Você vai ver, nossa Deus, gastei R$600 com um restaurante. Nossa, gastei R$1.000 com andar de carro, com gasolina. Gastei tanto. Aí você vai ver onde está indo o seu dinheiro. Aí você fala, mês que vem eu vou reajustar. Ou se não, arruma um emprego melhor, que pague melhor. Tenha visão disso, de saber essas coisas. E por último, só vou ler um texto. Atos 20:35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Ezequiel 16:48-50. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não fez Sodoma, tua irmã, ela e as suas filhas, como fizestes tu e tuas filhas? Eis que esta foi a maldade de Sodoma, a tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado, e se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isso. Ociosidade, não cuidou, é melhor coisa dar do que... Quanto mais você abençoa a vida das pessoas, mais Deus enche a sua parte financeira. Às vezes você tem um dinheirinho guardado lá, tem 10 mil guardado, o irmão chega e fala assim, pastor, irmão, estou precisando de R$100 para pagar uma conta. Não, irmão, Deus vai te abençoar. Poxa, você tem 10 mil guardado, o que custa você abençoar o irmão? É melhor coisa dar do que receber. Nós temos que ter um coração generoso, como a igreja da Macedônia, que muito rogos, na sua profunda pobreza, estava lá, pobrérrimos, irmão, dizendo, nós queremos abençoar a igreja da Judéia, nós queremos dar o nosso melhor para a Judéia, nós vamos dar às vezes além do que nós temos, para abençoar aqueles irmãos, porque nós amamos ele. A Bíblia fala, e está escrito para mim e para você, que Deus viu aquelas pessoas com bons olhos, Deus recompensou eles pela sua generosidade. Nós temos que entender que aquilo que nós temos, irmãos, é para abençoar. Aquilo que nós temos é para nós transbordarmos na vida das pessoas. Se você tem muito, irmãos, transborde na vida de pessoas que precisam. Isso é bom e agradável diante de Deus. A Bíblia diz que aquele que dá ao pobre empresta a Deus. Irmãos, se tem um bom pagador é Deus. Se tem alguém que paga bem é Deus, o dono da prata e do ouro. Então seja generoso com as pessoas. O Tiago fala muito sobre isso. E pode ficar em pé, irmãos, que nós já vamos orar. E só escute esse texto, Tiago 2, 15 e 17. E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe dizer, ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, e lhes não deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Aí a pessoa vem e fala assim, nossa, eu estou passando fome, estou passando dificuldade. Aí você fala, não, vai orar que Deus vai te abençoar. Não, a Bíblia está falando que é para você suprir, para você dar, e depois dizer também, Deus vai te abençoar. Quanto mais, irmão, seu coração é generoso. Sabe, irmãos, eu vejo pessoas tão generosas, eu vejo pessoas tão generosas, que a cada dia eu vejo Deus prosperar, e vai prosperar mais, porque a Bíblia fala que tem pessoas, irmãos, que dá, que você nunca viu que deu. A Bíblia diz que na hora que você vai dar uma oferta ou ajudar alguém, uma mão não pode saber da outra, vamos colocar assim, de um melhor termo, mas Deus recompensa aquilo que é visto em oculto.
Então entenda, para resumirmos, honre a Deus com as suas finanças, trabalhe com algo digno e que exalte o nome do Senhor. Realmente vai lá e seja justo e faça justiça. Seja alguém que tenha controle das suas contas e conheça os seus gastos. E por último, seja uma alma